presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi humilhado por Donald Trump no Salão Oval nos Estados Unidos. Você provavelmente deve ter visto essa notícia e eu não sei se você é apoiador da Ucrânia ou se você é apoiador da Rússia. Eu, de antemão, te digo, sou apoiador da Rússia. Acredito que a causa russa seja justa. E isso há diversos fatores históricos que podem explicar essa linha de pensamento. Mas o fato é que a humilhação que Zelensky passou, e apesar de eu ser totalmente contrário à postura de Zelensky, à presença dele, ao fato dele ser presidente da Ucrânia, independentemente desse fato, a humilhação que ele sofreu no Salão Oval dos Estados Unidos, na Casa Branca, é completamente absurdo. Aquilo demonstra como a política externa dos Estados Unidos está em total decadência. Em que sentido? Quando Donald Trump humilha Zelensky, que na verdade sempre foi um mero palhaço, um mero marionete, onde agentes ocultos, digamos assim, guiavam as cordas do que Zelensky deveria fazer, Donald Trump sonega a realidade de que são os Estados Unidos da América os maiores responsáveis pela guerra que acontece hoje na Ucrânia. São os Estados Unidos da América os maiores responsáveis por toda a carnificina que aconteceu e acontece na Ucrânia. Foram os Estados Unidos da América que promoveram o Euromaidan em 2013, 2014, aquela revolução, aquele golpe de Estado que retirou um presidente eleito democraticamente para que um marionete dos Estados Unidos assumisse a presidência da Ucrânia e desse início a uma guerra contra a população russa que vivia no Donbass. Essa é a realidade que Donald Trump sonega quando fala que é Volodymyr Zelensky que está flertando com a Terceira Guerra Mundial. Como se Zelensky tivesse qualquer soberania, onde a verdade é que Zelensky não tem poder de escolha. Ele é o presidente da Ucrânia, sim, mas a realidade é que não é ele quem toma as decisões. Veja, quando a guerra se iniciou em 24 de fevereiro de 2022, em 72 horas, 3 dias, a Rússia já havia cercado a capital da Ucrânia, a cidade de Kiev. 72 horas. Esse espantalho que todos criaram, né, de que a Rússia venceria a guerra em 3 dias e não venceu, a verdade é que, de fato, a Rússia teria vencido a guerra em 3 dias. Em 72 horas após o primeiro soldado russo ter atravessado a fronteira da Ucrânia, a capital, Kiev, já estava cercada por colunas de tanques russos. Mas Zelensky, ou melhor dizendo, o governo ucraniano rejeitou um acordo de paz que havia sido encontrado um denominador comum. Na Turquia, à época, o alto escalão da Rússia e o alto escalão da Ucrânia já havia se reunido e chegado a um denominador comum para o alcance da paz. Mas o governo ucraniano, influenciado por agentes externos, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, e aqui entenda que estou me referindo à OTAN, rejeitou o acordo de paz. Esse é o ponto. Zelensky não tem qualquer poder de escolha. Volodymyr Zelensky não passa de um marionete dos Estados Unidos, da OTAN. E a OTAN é os Estados Unidos. Essa é a realidade que Donald Trump sonega quando simplesmente joga no colo de Zelensky a culpa por tudo que está acontecendo, digamos assim. Como se fosse Zelensky o responsável pela guerra que está acontecendo na Ucrânia.
apesar de todas as críticas que tenho a Volodymyr Zelensky, Zelensky não passa de um marionete. Marionete nas mãos da OTAN. E a OTAN é liderada pelos Estados Unidos. Essa é a realidade. Zelensky foi humilhado no circo de Trump. A opinião pública norte-americana talvez seja movida a acreditar que os Estados Unidos foram empurrados para essa guerra. Mas a verdade é que os verdadeiros orquestradores, digamos assim, desta guerra contra a Rússia são os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que armaram a Ucrânia para se prepararem para uma guerra contra a Rússia. Foram os Estados Unidos quem provocaram, financiaram, promoveram, arquitetaram, elaboraram o Euromaidan. Foram os Estados Unidos que incentivaram a perseguição da população russa no Donbass. Foram os Estados Unidos que incentivaram a desobediência dos acordos de Minsk, que levariam, de certa forma, a um arrefecimento nas tensões que se acumulavam entre Rússia e Ucrânia. Foram os Estados Unidos que armaram a Ucrânia para uma futura guerra contra a Rússia. Foram os Estados Unidos que incentivaram a Ucrânia a rejeitar um acordo de paz com a Rússia. Foram os Estados Unidos os maiores financiadores da Ucrânia nesta guerra contra a Rússia. Então, por que agora Donald Trump trata como simplesmente fosse uma responsabilidade de Zelensky ou simplesmente do estúpido, palavras de Trump, Joe Biden? De fato, Biden foi um péssimo presidente dos Estados Unidos. Inclusive, ele é responsável, suas mãos estão cheias de sangue, de muitos outros povos, não apenas os ucranianos. Mas a realidade é que Trump também tem uma grande parcela de culpa nessa guerra que hoje acontece contra a Rússia. A verdade é que a Rússia venceu a guerra, não contra a Ucrânia, mas contra os Estados Unidos da América. Eu sou Lucas Navar e se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal.